Política YZ, a política vista pelos olhos da nova geração. Acompanhe na Vieira do Minho TV. Hoje debate-se Portugal na União Europeia, com Miguel Martins do Bloco de Esquerda, Cristiano Pinheiro por parte do PSD e Nuno Silva na moderação deste programa. Política YZ, na Vieira do Minho TV. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa de Política YZ, ao último programa desta nossa temporada. Foram 6 programas, uma jornada longa, onde debatemos diversos temas. Queria desde já agradecer o público por estar a assistir-nos a cada programa que nós fazíamos. Agradecer ao Miguel por estar aqui a representar o Bloco de Esquerda, agradecer ao Cristiano por estar a representar o PSD, dizer também que nós convidámos outras forças políticas a estarem aqui presentes, não estiveram, infelizmente, esperemos que numa próxima temporada que viemos a realizar eles estejam. Hoje temos um tema abrangente para, de facto, nós evidenciarmos este último programa como um programa importante, portanto vamos falar da Europa. Hoje quem vai começar a falar sobre este tema é o Cristiano. Cristiano, pergunto-te, aqui este nosso primeiro tema que nós selecionámos em relação aos fundos europeus, o papel de Portugal, porque é que o Portugal teve menos fundos europeus, queres começar a falar sobre isso? Sim, eu como estava a dizer há pouco em off, eu vou-te fugir aqui um bocadinho ao tema, porque eu considero que é importante aproveitar esta oportunidade e tendo em conta também a boa aderência, ou adesão, não é? Estamos aqui a brincar um bocado com a diferença. Pronto, eu vou-vos dar aqui um enquadramento do que é a Europa, do que é Portugal na Europa e do que é a importância da Europa para Portugal, porque muitas vezes nós reduzimos a Europa aos senhores que estão lá em Bruxelas ou em Estrasburgo a tomar uma série de decisões e não temos às vezes noção do encadeamento, do próprio funcionamento das instituições a nível de exportações, de importações, como é que isto funciona no mercado integrado. Por ser um pouco distante também. Sim, exatamente. Portanto, em primeiro lugar, nós temos uma União Europeia a 28 Estados, com 24 línguas oficiais, falando-vos aqui um bocado da heterogeneidade de pessoas que temos na Europa. Temos cerca de 500 milhões de habitantes, representamos só e apenas 7,3% da população mundial e apenas 3% do território mundial. Ainda assim, nós Europa, somos 20% do PIB mundial. E quando falo Europa, falo em União Europeia, entenda sempre dessa forma. 20% do PIB mundial, portanto 20% da riqueza e cerca de 50% dos direitos sociais. Quer isto dizer que 7,3% da população mundial, em 3% do território, tem 50% dos direitos sociais, não obstante nós às vezes nos queixarmos bastante de que devíamos ainda ter mais direitos, o que não discordo, mas ainda assim é importante que tenhamos sempre noção em retrospectiva como é que isto funciona, e representamos 20% da riqueza do mundo inteiro. Portugal é apenas o 12º país mais populoso da Europa. Temos aqui um governo e uma série de instituições. Normalmente nós pensamos que é só o Parlamento, só a Comissão, é um bocado confuso. Para quem depois quiser pesquisar um bocado, eu vou só elencá-los, que são 7, é o Parlamento Europeu, o Conselho da União, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu. E depois, para que também percebam como é que isto funciona, para um país entrar, e há vários, digamos assim, utilizando uma expressão mais popular, há vários que estão à bica para entrar, o caso da Turquia. Há vários que estão à bica para entrar para a União Europeia. O caso da Turquia é paradigmático, temos aqui a questão da Ucrânia e muitos outros, Macedónias, e portanto há aqui uma questão que são os critérios de Copenhaga, que são critérios bastante largos, depois em concreto as coisas têm que ser apuradas, e é aqui o principal problema da Turquia com o Erdogan, que será a questão, em primeiro lugar, terá que haver uma democracia estável, que prime pelo Estado de Direito, isto é, que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que as coisas sejam feitas segundo a lei, e também que haja o respeito pelos direitos humanos. E depois é critério sine qua non, isto é um critério essencial, que estejamos integrados numa economia de mercado. E, portanto, eu deixo aqui, há pouco estava a dizer aqui a deixar uma provocação, relativamente aqui à economia de mercado, qual é que é a posição do Bloco de Esquerda, nomeadamente ao facto de que isto é um critério, se o Bloco de Esquerda concorda ou não com a economia de mercado, se acha que o funcionamento da União Europeia relativamente à economia de mercado deve ser mantido, deve ser alterado, portanto, lanço-te aqui também esse desafio no geral, para também isto não ser só um monólogo, e portanto é isso. Miguel, força. Eu começaria por até citar Ana Gomes, porque para ser europeísta neste momento é necessário ser eurocrítico. E se
formos analisar os últimos anos da União Europeia, até a sua fundação, em que... até a fundação do euro, melhor. O euro é uma moeda que é algo único em todo o mundo. Eu sou a favor do euro, acho que é uma moeda extraordinária. Contudo, tenho algumas críticas a apontar, como a questão uma questão muito visível, que é o euro foi feito tendo em base o marco alemão, ou seja, favoreceu a Alemanha, porque a Alemanha tinha a moeda do marco alemão e quando fez a transição para o euro saiu em vantagem quanto a outros países, como Portugal, por exemplo. Agora, vendo o aspecto atual da União Europeia, que é uma União Europeia que deixou de ser um espaço de cooperação, passando a ser um espaço de competição, uma União Europeia do capital, em vez de ser uma União Europeia dos povos, como temos visto as estratégias económicas da Comissão Europeia, em que existe um dumping fiscal, em que dá-se uma redução de impostos sobre os lucros, potenciando a redução do salário mínimo, mas aqui houve-se o facto de aplicarem umas medidas contra a evasão fiscal por parte de empresas não europeias, mas fora da União Europeia, fora do espaço europeu, mas quando são multinacionais europeias, aí já permitem estas evasões fiscais. Nós consideramos que algo tem que mudar, algo não está bem. Enquanto houverem estas desigualdades, enquanto houverem estas diferenças entre estes países e não estivermos ao mesmo nível, não faz sentido continuarmos a manter este sistema. E isto baseia-se nas políticas neoliberais, que, como poderíamos aprofundar mais a seguir neste programa, ao longo do programa, a questão de que são este sistema, são estas medidas aplicadas pela União Europeia que potenciam até mesmo o crescimento da extrema-direita. Mas, Miguel, só para clarificar, acho que para todos nós percebermos, vocês veem a economia como uma economia de mercado ou como uma economia, por exemplo, proteccionista ou de outro género? Qual acham que é a visão que os governos devem ter para uma economia? Uma economia de mercado, como é a da União Europeia, neste momento, como o Cristiano disse? Exato. Ou uma economia proteccionista, como vemos noutros modelos? Bem, a nosso ver, nós precisamos de mudar o sistema o mais rapidamente possível. E aqui posso mencionar um facto que é urgente, que é a questão das alterações climáticas, graças ao sistema capitalista neoliberal que tem explorado os recursos de todo o mundo de forma tão intensa que chegamos onde estamos, que temos as alterações climáticas cada vez pior, o futuro está cada vez mais negro. Miguel, agora, quanto à questão do mercado... Concorda ou não com a economia de mercado, tendo em conta que isso é um critério de permanência e de integração na União Europeia? Sim, de certa forma sim, tendo em conta o estado atual, sim, mas se defendemos isto no futuro, não. Podemos não defender. Qual é que é a vossa solução para o futuro? Tendo em conta que a economia de mercado é basicamente... não há taxas alfandegárias, vocês compitam uns com os outros e quem tiver melhor preço vende, quem não tiver... Não há entidades reguladoras ali a regular. Pelo menos em setores base, como de exportações, óbvio que depois fomos para setores energéticos, a economia é diferente. Mas estamos a falar numa economia de mercado no geral, a economia de mercado pura, exatamente. O que eu te posso dizer é que eu agora não ando um bocado a parte, a leste das questões, de certas questões como... Económicas, sim. Ando um bocado ocupado com outras coisas. Claro. Mas, se quiseres, depois posso dizer quando souber. Mas agora, de momento, não te posso informar. Claro. Posso-te roubar a palavra? Sim, para terminar. Conclui então, por favor. Gostaria de vos dar aqui, o moderador a pressionar-nos, gostaria de dar aqui apenas um pequeno feedback relativamente ao que significa Portugal integrado na União Europeia. Em primeiro lugar, 75% das exportações do que nós vendemos é para países da União Europeia e 78% do que a gente importa é de países da União Europeia. Portanto, desde logo por aqui, coloca-se aqui o ênfase de que sair da União Europeia, pelo menos do pé para a mão, ou pelo menos de uma maneira como, por exemplo, o Partido Comunista às vezes vem defendendo, sem se perceber muito bem como, é completamente irrealista, porque nós ficaríamos, entre outras coisas, sem alimentos, porque nós temos neste momento uma economia alicerçada em importações e exportações que nos colocariam desde logo numa posição completamente insustentável.
Depois, em relação às relações financeiras, e penso que será um ponto importante, porque falar de dinheiro é sempre uma das questões importantes na Europa, a despesa da União Europeia com Portugal, isto é o que Portugal nos dá, são cerca de 4, números redondos, cerca de 4 mil milhões anuais. Enquanto que a contribuição de Portugal à Europa é 1.375 milhões. Portanto, temos aqui um saldo francamente positivo. E depois aqui também explicar-vos só muito rapidamente o conceito de contribuinte líquido, que serão os contribuintes que pagam, que contribuem para a União Europeia mais do que aquilo que recebe. E deixando-vos só aqui uma breve nota, o orçamento da União Europeia corresponde entre 1,10 e 1,05 do PIB dos seus Estados-membros. Portanto, só 1% da riqueza produzida nos países é que vai para o orçamento da União Europeia. Daí, desde logo, muitas vezes se critica o facto da União Europeia não apostar mais, ou não investir mais, ou não potenciar mais os desenvolvimentos dos países menos desenvolvidos. Estamos a falar de 1% da riqueza total da Europa é que vai para o orçamento da União Europeia. Portanto, isto é claramente insuficiente e é desde logo aqui que o PSD se bate. Isto tem que aumentar. Tem que aumentar o orçamento da União Europeia para que seja possível um poder de conformação maior. Depois também insistir aqui duas questões, que é a Carta dos 6 e a Carta dos 5, que basicamente são os países que têm contribuído mais, fizeram um documento em que vêm expor as suas razões para dizerem que isto tem que ser reduzido. Claro, quem paga normalmente quer ver pagar menos. Exatamente. E aqui sim concordo contigo, o problema do populismo, porque muitas vezes, por exemplo, se a Alemanha contribuísse mais para a Europa, aumentando a riqueza, por exemplo, de um país como Portugal, isso seria benéfico, porque nós importamos, por exemplo, automóveis da Alemanha e, direta ou indiretamente, ele estaria a beneficiar a própria economia. O que é às vezes difícil explicar ao eleitorado. Porque se certamente a Angela Merkel ou algum outro político que agora venha a suceder dissesse nós vamos aumentar a nossa contribuição para a União Europeia com o fito de que nós vendamos mais e a nossa economia melhor, isto é um raciocínio que não é muito fácil de apreender para as pessoas. Pensam que é prejudicial. Pensam que estão a dar dinheiro à Europa aos calaceiros, desculpem-me a expressão, do sul da Europa, como foi utilizada aquela expressão, e desculpem-me dizer isto na televisão, mas que os portugueses só queriam putas e vinho verde, portanto é óbvio que não é assim que funciona e é óbvio que não é isso que nós somos. Depois, em relação, deixar-vos só aqui também alguns dados relativamente aos maiores contribuintes absolutos, isto é, quem dá mais dinheiro de forma absoluta. À cabeça temos a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido. E depois temos é um dado importante, os maiores contribuintes per capita, isto é, tendo em conta a população, os maiores contribuintes per capita, temos à cabeça a Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha e a Itália. Portanto, daí os países do Norte muitas vezes também irem um bocadinho contra o despotismo dos países. Não sei se já concluíste Depois, aqui a tua introdução. Sim, depois tu pedias-me que abordasse aqui a questão da redução dos fundos. Mas podia-te colocar aqui uma proposta, podia passar agora a palavra ao Miguel. Sim, E depois bem. essa introdução foi interessante, conseguimos aqui abrir para as pessoas conseguirem compreender. Miguel, vamos então ao tema Dos fundos. Exatamente, dos fundos. Não sei se te importas. Não, claro que não. Força. Temos que ter a percepção de que este corte nos fundos de Portugal são fundos de coesão social, fundos europeus de coesão, peço desculpa, que servem para, tal como o nome indica, criar uma certa igualdade entre os diversos países da União Europeia. E, neste caso, Portugal irá sofrer um corte de 7%. Só que há um aspecto, de certa forma, interessante, não sei se é a palavra mais adequada, mas que, basicamente, países mais ricos, existem países mais ricos, que irão ter um aumento destes fundos europeus, enquanto que Portugal sofre um corte. Portugal, sendo um país que tem estado a melhorar nesta passada legislatura, mas com ainda diversas dificuldades, diversas coisas a melhorar, e sofre um corte deste tamanho, não faz sentido nenhum. É potenciar, tal como já referi, as desigualdades. Criar mais um espaço de desigualdade, um espaço em que há países que são os vencidos e outros países são os vencedores, e de tal forma que se cria um espaço não de União Europeia, não como um espaço de igualdade, mas sim como um espaço de desigualdades e diferenças, em que há países que estão melhores e outros países que estão piores. Mas achas que pelo tamanho extenso da União Europeia também não achas que é um bocado difícil, um pouco difícil, manter uma certa igualdade? Temos culturas diferentes, temos políticas em certas partes diferentes, que vamos abordar mais à frente dos extremismos. Não achas que é difícil manter uma linha conceptual, uma igualdade, um pilar fundamental da igualdade, dada a tanta diversidade que existe? E por isso mesmo, por essas políticas diferentes, por exemplo, a União Europeia tem este critério, este país, nós podemos estar a ver que ele não está a cumprir determinados requisitos, vamos reduzir os fundos. Achas que isso é correto?
Eu estou a perceber a tua questão, sim, mas neste caso o corte que sofremos não é por requisitos, é apenas serem cortados e, ora, isto não faz sentido, não tem a ver com as diferentes culturas, mas tem a ver sim com o facto de que a União Europeia simplesmente não está a ser um espaço de cooperação, que é como na visão do Bloco de Esquerda deveria ser, um espaço de cooperação sim, não um espaço de competição, como atualmente é isto. Não é diferentes culturas, tem um espaço de igualdade. Poderia aqui acrescentar Cristiano, posso passar a palavra ao Cristiano? Já concluíste? Em primeiro lugar, aqui é importante perceber que estamos a falar de fundos do FEDER, que é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E Portugal, isto é importante que se esclareça, Portugal só tem direito a fundos de coesão porque há zonas do território cujo índice de desenvolvimento, digamos assim, é inferior à média europeia. O que é que isto quer dizer? Se nós contabilizássemos só Lisboa, Lisboa tem, a nível de riqueza média, está 110% acima da média europeia. Quer isto dizer que se Portugal fosse Lisboa, nós não receberíamos nada, pelo contrário, teríamos que contribuir além de não recebermos. Qual é a zona do país mais desfavorecida e que tem um índice de riqueza mais distanciado da média europeia? É a zona do Norte. Portanto, salvo erro, 67% da média europeia. Portanto, nós, Portugal, recebemos estes fundos do FEDER, única e exclusivamente porque há zonas do país que são mais desfavorecidas, nomeadamente o Norte, ou maioritariamente o Norte. Podemos incluir aqui, por exemplo, Trás-os-Montes, a zona do Alentejo. O interior. Mas maioritariamente é mesmo a zona do Norte. Okay. A questão é a seguinte, o nosso governo, e aqui eu faço a crítica cerrada ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, mas principalmente ao Executivo, ao Partido Socialista, porque, e de certa forma também posso levar um bocadinho a crítica mais atrás, apesar de não ter sido feito com a mesma incidência, mas o PSD também cometeu, apesar de com muito menos gravidade, o mesmo erro, que foi aplicar esses fundos de coesão, que são claramente, e todos vocês devem estar a perceber que esses fundos, se são fundos para zonas mais desfavorecidas, deviam ser fundos integralmente investidos nessas zonas. O que é facto é que isso não acontece. Qual é a desculpa do Governo para com a Europa? Vem dizer que, vamos supor, num bolo de 100, nós vamos investir 50 na zona mais desfavorecida, mas vamos investir outros 50 na zona de Lisboa, porque, ao investirmos estes 50 na zona de Lisboa, o impacto a nível nacional vai permitir um retorno superior para a zona mais desfavorecida, superior a 50. Óbvio, nós sabemos que isto é conversa para... Exatamente. Portanto, o que tem sido feito colocar dinheiro nas zonas que não precisavam desse. Este dinheiro devia ser integralmente, e aí eu não vejo o Bloco a bater na tecla, até porque o Bloco é muito centralizado em Lisboa, a bater na tecla das zonas mais desfavorecidas e desta questão dos fundos de coesão. E depois que também já estou a responder isto. E portanto, para que se perceba aqui esta questão, é óbvio que eu estou contra o corte dos fundos, não é? É óbvio que tudo que for bom para Portugal terá sempre o total apoio, o meu apoio pessoal e o apoio do PSD. Mas só para que se perceba, eu leio aqui uma parte da notícia que nos deixaram hoje como desafio para comentarmos, que diz o seguinte: de acordo com o relatório de exame rápido divulgado esta quinta-feira, Portugal tem um rendimento nacional bruto inferior a 82% da média europeia. Isto no contexto nacional, com zonas mais ricas como Lisboa, zonas muito mais desfavorecidas como o Norte. A par de outros 11 Estados-membros, grupo que viu o coeficiente aplicável ser reduzido dos atuais 3,15% para 2,8%. E é esta a diferença nos cortes. O que implica um corte de cerca de 7% nos fundos da política de coesão do próximo quadro plurianual, QFR. Dos 27 Estados-membros, o Reino Unido já não é considerado, 7 vêm subir as dotações face ao QFR vigente, outros 6 manterão o mesmo nível e todos os outros sofrerão cortes orçamentais. O que é que isto acontece? É um número cego, que é a União Europeia diz: vocês, estando acima de certo patamar, têm cortes. Se estiverem abaixo de certo patamar, vêm aumentar os Não considerando outras variáveis. Não considerando outras variáveis. Não considerando outras variáveis. Agora, o critério poderia, se calhar, ser mais justo, tudo bem. A questão é, neste momento o que a União Europeia está a fazer está a dar mais, retirando a alguns, no caso de Portugal, está a dar mais a países que ainda estão numa situação económica mais difícil que a nossa. Obrigado, Cristiano. Miguel, só esclarecer aqui esta referência que o Cristiano fez, que o Bloco é muito centralizado em Lisboa, podias-nos dar um esclarecimento sobre isso? Assim, um parêntese. Não faz sentido nenhum esse comentário acerca do Bloco, porque o Bloco está alargado a todo o país, inclusive fazer a crítica de que o Bloco é um partido centralizado que defende
a centralização é errada como... Eu não disse isso. Eu disse que é um partido centralizado. Não é, Eu disse que não defendia a é, não centralização. é centralizado. Não é É, centralizado. sabes bem que é. Não é. Então porquê é que não é, Miguel? Aliás, bem sabes que grande parte do eleitorado do Bloco de Esquerda é de zonas urbanas e é maioritariamente de Lisboa. Portanto, se é um partido que não trabalha para o seu eleitorado, não sei o que é. O Bloco de Esquerda é um partido que está em todo o país e até as próprias eleições de 2015 são um exemplo de que não está centralizado só em Lisboa, porque, por exemplo, no Porto elegemos também 5 deputados. Mas aqui em Braga estivemos, salvo erro, a 100 e poucos votos de elegermos o segundo deputado a nível local. Eu acho que isto é um claro sinal de que as pessoas percebem que o Bloco não é um partido centralizado por Lisboa, só para Lisboa, não. O Bloco também trabalha pelas outras zonas do país, tal como deve ser. Mas só uma questão, se estiver errado, corrija-me, por favor. A vossa massa eleitoral é consideravelmente as pessoas mais jovens. O eleitorado mais jovem, penso eu. Sim, de certa forma. Mas mais jovem e de zonas urbanas. E se formos ver as votações de zonas rurais... Mais ou menos. Porque temos uma tendência, aqui também, mas aqui fugindo um pouco ao tema, temos a tendência nas zonas rurais de partidos mais tradicionais a serem mais votados. Que é a Sim, tendência normal. Mas eu acho que isso também é sintomático da forma como as pessoas se veem representadas ou não pelos partidos políticos, porque o facto de, por exemplo, um partido como o PAN, que teve uma excelente votação nas europeias, ter o seu grande foco de votação nos centros urbanos, é óbvio que isso é paradigmático do tipo de eleitorado que eles cativam e o tipo de políticas que eles propõem, indo de encontro àquilo que é as necessidades daquelas pessoas. Portanto, as pessoas do interior ou das zonas mais rurais não se revêem todo. Um bom tema para um próximo programa. Mas agora que já introduziste, posso só Claro, força. introduziste agora a questão das eleições europeias, ou até já podíamos, se não te importasses, a questão da extrema-direita. Claro, podemos chegar a esse ponto. Até podemos fazer uma análise das eleições europeias a nível europeu e a nível nacional. Claro. A nível nacional, acho que os resultados são claros. A grande surpresa foi o PAN. O Bloco afirma-se uma terceira força política. O PS é o vencedor. E a direita, nomeadamente PS e CDS, estão em queda. E tal como a CDU, que também sofreu uma queda. Mas há aqui um problema, claro, que já é sintomático de todas as eleições. É a abstenção. A abstenção chegou aos 69%, 68%. Números redondos. Cerca de 69% é algo estrondoso. É, como votar é um direito democrático, é também um dever que nós todos devemos executar para decidirmos quem querem que nos represente. Quer seja o Bloco, quer seja o PSD, quer seja outro qualquer partido, todos nós devemos votar. Agora, a nível europeu, a situação está bastante preocupante. Os partidos de extrema-direita ganharam em vários países. Veja-se o caso da França. Posso lançar uma pergunta? Porquê é que os partidos de extrema-direita são preocupantes e os de extrema-esquerda não? Vocês não se autoconsideram extrema-esquerda? Não, nós não somos extrema-esquerda. São esquerda moderada. Somos esquerda radical, porque... Mas não sou... Espera aí, não, mas... Desculpa, mas... Defina o conceito, por favor. Não, estamos a falar de partidos... Extrema-direita é um partido de... Conservador. Não é... Sim, conservador. Conservador, depende de como se caracterizam, mas em termos sociais são partidos por vezes homofóbicos, por vezes racistas. Veja-se a questão da imigração, a própria imigração do mar Mediterrâneo, a questão da imigração, que era algo que eu também, se calhar, era interessante discutirmos como estamos a falar da União Europeia. Poder-te lançar aqui o repto de que todas as ditaduras de extrema-esquerda não vale a pena dizer mais nada. Mas eu não estou a dizer que... portanto, há aqui um bocado esta ideia paternalista que a extrema-esquerda é a ditadura do bem e que a ditadura da direita é a ditadura do mal. Eu nem sequer estou a falar de ditaduras. Estamos a falar de partidos extremistas. Eu percebi que estás a chamar o Bloco de Esquerda um partido de extrema-esquerda. Estás-nos a meter na balança no sentido oposto da extrema-direita, o que é algo completamente errado. Podemos falar aqui das posições do Bloco relativamente à Venezuela, podemos falar aqui Queres Venezuela? O que é que queres falar da Venezuela, por acaso? Se quiseres, nomeadamente a evolução da posição do Bloco em relação à Venezuela, desde que tens lá um desde o tempo de Chaves. Portanto, ele não é uma ditadura de sim, mas já estamos a fugir um bocadinho de tempo, já estamos a chegar à América Latina, vamos ficar pela Europa. O que é certo é o seguinte, eu, no meu ponto de vista, e acho que é unânime, a extrema-esquerda é um partido que não teve é uma força política que não teve tanta votação
não é tanta votação, estou-me a expressar mal, peço desculpa, tanta voz, tanto alarido gerado como a extrema-direita teve, como as notícias noticiaram. A extrema-direita estava a crescer, a extrema-direita estava a crescer e de facto está a crescer. Portanto, Miguel, continua. Não, mas a questão é que o pensamento que a extrema-esquerda é má, a extrema-esquerda é tão má como a extrema-direita, sendo que na extrema-esquerda estão a incluir partidos como, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que defendem o aumento das pensões, o aumento do salário mínimo, diversas coisas que promovem o bem-estar, que aumentam a qualidade de vida. Se isto é mau, então peço desculpa. Vamos então falar das votações do Bloco de Esquerda na Europa. Sim. E eu digo-te, não te consigo dar dados agora, sim, mas até penso que o programa aceitará, só para esclarecermos esta questão, um novo programa, que é em 90% das situações, e estou a tirar um balão para o ar, a extrema-esquerda vota exatamente da mesma maneira que a extrema-direita nas propostas do Parlamento Europeu. Exatamente. Contra. Mas isso... Uma proposta da Europa, contra. Uma proposta da Europa, contra. Não, mas também temos Portanto, o que é que os diferencia? Não, desculpa, há várias coisas que nos diferenciam. Por exemplo, extrema-direita, temos partidos assumidamente de extrema-direita como o Partido Nacional Renovador, Sim. Em Portugal. Claramente, um partido homofóbico. Claro. Não estou aqui para defender o PNR, mas não, sim, mas não claro, é um partido homofóbico, é um partido anti-imigração. É um partido anti-imigração, que existe ideologia de género e tudo mais. Se ideologia de género é defender direitos humanos, não podes comparar. Sim, mas eu não estou aqui para defender a extrema-direita, só estou aqui a colocar-te a questão. Eu sei, mas é que não, eu queria que tu me explicasses de que forma é que podes meter a extrema-esquerda equivalente à extrema-direita. Eu não estou a perceber, genuinamente. Queres que eu te explique porque é que eu considero que quer a extrema-esquerda, quer a extrema-direita são maus? Em primeiro lugar, porque são partidos extremistas. E que, em primeiro lugar, lá no meio é que está a virtude, não é? O que eu te posso dizer é, a nível social, há uma série de questões e de visão política do Bloco, daí eu não ser militante do Bloco, ser militante do PSD, com as quais são totalmente irrealistas, nomeadamente em relação ao vosso paternalismo para com as pessoas, em relação à questão da subsídio-dependência que vocês defendem, porque o que vocês defendem são direitos de minorias, isso tudo bem, não é... Aliás, PS e PSD, se reparares, não negam nenhum desses direitos às minorias. Vocês, tudo bem, sempre estiveram na linha da frente e batem-se por isso, fazendo barulho. Mas depois, se retirares o sumo das medidas do Bloco, ok, nós queremos salário mínimo mais alto. Se disseres a algum militante do PSD se gostaria de ver o salário mínimo subir para 1000 euros, nenhum, em consciência te vai dizer, no mundo do gostar de ser, é óbvio que eu gostaria que o salário mínimo fosse de 1000 euros. Agora, isto é execuível? Miguel, só para concluir, respondendo às questões do Cristiano. Estamos a divergir um bocado, mas está a ser interessante. Sim. Força. Mas veja-se o caso de certos países na União Europeia que têm sido governados pelo centro, pelo considerado centro, políticas de austeridade. Políticas de austeridade levam ao descontentamento da população. Felizmente em Portugal conseguimos arranjar a geringonça, chamada por alguns. Sim, apelidada. Que tem a maior carga fiscal de sempre, mesmo depois de um governo de austeridade que conseguiu colocar o país na senda do crescimento. Se as pessoas começam a receber mais rendimentos, claramente tem que haver mais carga fiscal. Não, mas uma coisa é tu teres mais impostos a serem pagos com a mesma carga fiscal. Tu ganhas 1000, pagas 20% de imposto, tens um retorno de X. Tu ganhas 1500 porque o teu rendimento aumentou, mantens a mesma carga fiscal, vais ter mais rendimento lá de imposto. O que vocês fizeram foi diferente. Vocês aumentaram a carga fiscal. Não. Bem, mas o nosso tema é a Europa. Eu percebo que será pertinente. É a carga fiscal maior de sempre. Eu sei que será pertinente, mas o Miguel estava aqui a falar. Objetivo. Mas a falar noutra linha. Não, Miguel, sério, como é que tu defendes? Deixa-me só mais dinheiro para as pessoas, Cristiano, mais disponibilidade financeira das pessoas, quando tens a maior carga fiscal de sempre. Muito bem, é pertinente, mas deixa o Miguel concluir a linha que estava a seguir. Falamos disto mais à frente se der tempo, mas claro. O meu raciocínio seguia, por exemplo, não é por exemplo, é algo que se tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos, mais recentemente, que é, muito mais recentemente aliás, agora enganei-me, que é a direita assumir a retórica da extrema-direita, como por exemplo o Brexit, em que a questão de se realizar ou não o referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia foi lançado pela extrema-direita e depois o primeiro-ministro conservador James Cameron,
Está-me a faltar o nome. não- Penso que seja não sei. o Cameron, o primeiro-ministro Cameron. Sim, Ele avançou Ele avançou com isso e demitiu-se. Demitiu-se. Foi basicamente para roubar o eleitorado à extrema-direita, roubam as propostas e assumem. Ou até aqui na Espanha, aqui a vizinha Espanha, na Andaluzia, em que PP e Ciudadanos se aliam ao Vox, um partido de extrema-direita, um partido assumidamente franquista, que apesar da lei de esquecimento de Espanha, não, penso que é importante relembrarmos do que é que foi o regime de Franco, não é apenas esquecermos o que é passado, não, é preciso lembrarmos o que foi. Para não cometer no futuro. Para cometer Penso que é no nessa futuro. visão. Exatamente, nessa visão mesmo. E vemos lá a direita, dita direita tradicional e liberal, a aliarem-se a um partido de extrema-direita. Miguel, só um pequeno parênteses. Sim. Na questão da Inglaterra, nós temos que olhar para uma perspectiva aqui um pouco mais histórica. Sim. Se analisares o comportamento do povo inglês ao longo da história, quem estudou história penso que E no sabe. contexto da União Europeia. Exatamente, mas já estou a puxar um bocadinho a fita atrás. Os ingleses sempre foram aquelas pessoas que, para o que lhes convém, tudo bem, para o que não lhes convém, nada feito. Podemos ter noção que os grandes comerciantes que eles foram, depois declinaram, depois cresceram novamente, mas sempre numa posição dos nins. Nem muito para a frente, nem muito para trás. Sim. E é um pouco o que se verifica agora na questão do Brexit. Concluíste, Miguel, a tua palavra sobre esta Só parte? sobre o Brexit. Ok. Eu sempre fui um defensor do Remain. Apesar das minhas críticas à União Europeia, fui um defensor do Remain. Mas a partir do momento em que o povo britânico, o Reino Unido, decidiu avançar com o Brexit, é respeitar o seu direito soberano. Temos que respeitar as bases, temos que respeitar o facto de que a população do Reino Unido quis sair da União Europeia com o referendo e agora temos que avançar com isto. Obrigado, Miguel. Cristiano, penso que não tens nada a dizer sobre esta... A questão do Brexit, acho que... Já foi bem falado. Pronto, sim, mas deve-se respeitar A opinião. a opinião. Agora, o problema ali, e é o problema a batata quente que os políticos têm, é que houve muito voto desinformado. Porque foi vendido que sair da União Europeia resolveria os problemas económicos. E um dia a seguir já tinham recuado e dizer, bem, isto não é bem assim. Exato, e portanto neste momento eles têm ali um problema e não sei muito bem. E é um problema que só eles é que terão que solucionar. Ou o que também podemos fazer um paralelo com Portugal, que é o facto dos jovens não terem ido votar e mostraram-se completamente arrependidos quando estão a ver que está a dar uma barraca tremenda. E o mesmo podemos fazer em Portugal, que, penso nestas últimas eleições europeias, o voto dos jovens chegou aos 18, 19%, foi muito baixo, foi dos mais baixos. Bem, acho que está tudo dito sobre esta parte. Eu só queria deixar agora... Eu só queria deixar aqui uma palavra, desculpa estar a interromper-te, por causa da questão dos extremismos, porque penso que... Breve, por favor. Sim, em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer em relação a isso é um fenómeno que se aproveita do descontentamento das pessoas. Isso é claro como água, porque a partir do momento em que, ou por utilizar uma expressão muito nossa, que em casa não há pão, todos berram e ninguém tem razão. E portanto, se nós chegarmos a uma situação económica em que, às vezes nem é as pessoas não terem pão propriamente dito, mas numa situação de perda de emprego, de recessão, é muito fácil nós culparmos a Europa, de culparmos os migrantes, de culparmos uma série de questões. E daí é fácil para os partidos, que às vezes, sendo de extrema-direita, podem ter uma ideologia mais vincada, seja ela mais franquista, como há pouco falaste, seja ela qual for, mas é fácil qualquer partido aproveitar-se desta retórica, porque é uma retórica extremamente fácil, e dizer, votem em nós vamos fechar as fronteiras, nós vamos resolver os problemas desta forma. É um discurso que é imediato, é um pouco como o PAN, é um discurso fácil, nós vamos proteger os cães e os gatinhos. As pessoas percebem isto. Agora o PAN é um partido que já vem aqui puxar a questão do ambiente, mas nunca foi a sua defesa dos interesses, a questão do ambiente. Portanto, são discursos mais elementares, mais fáceis de apreender. Enquanto, por exemplo, se às vezes questionarem o cidadão comum do que é que defende, por exemplo, um partido como o PS, como o PSD, é mais difícil. Em relação aos extremismos, o que nós temos que estar atentos, e não é um caminho fácil, nem é uma solução magnífica, é mesmo informar as pessoas e tentar, dentro do possível, que elas percebam os perigos disto. E credibilizar a política no sentido de acabar com estas questões de corrupção, porque nós não nos podemos, nós, a juventude, não nos podemos rever
neste tipo de política, que são as negociatas, os jantares à mesa em que se negociam milhões. Se nós continuarmos assim, é óbvio que de hoje para amanhã parece um bom... Obrigado, me cortar a palavra, só me está a terminar. Dizer que de hoje para amanhã parece um tipo carismático, com defesa de interesse a dizer, por e simplesmente, eu vou colocar todos os corruptos na cadeia, para termos aqui um grande problema de soberania. Obrigado, Cristiano. Bem, para concluir, eu pedia num minuto, ou pouco mais, que definissem qual é o futuro da União Europeia, o que nos espera nos próximos 5 anos, nos 5 anos próximos, o que nos espera. Ia começar pelo Miguel. Miguel, num minuto, ou um pouco mais, o que é que tu achas, como é que vês o futuro da União Europeia? Bom, como já referi, vemos a ascensão da extrema-direita, veja-se Hungria, veja-se França, em que até o partido Le Pen, Marine Le Pen, ultrapassou o partido Macron, que está atualmente no poder, é um indicador para as próximas eleições, penso eu. Penso que temos que nos preparar para um futuro mais complicado, com Portugal a ser tal uma notícia que eu vi há uns tempos, que dizia que Portugal era um dos 4 países que ainda não tinha representação parlamentar na Assembleia da República da extrema-direita. Temos que manter assim, porque a extrema-direita claramente não é solução, são partidos de ódio, partidos que defendem certas supremacias, e nós temos que ter uma União Europeia inclusiva e uma União Europeia justa, igualitária, e não podemos deixar que caiamos em outra vez políticas de austeridade, em políticas de defesa de multinacionais, etc. Claro que quero deixar só claro que devemos ser eurocríticos sempre. Não devemos ser eurocrentes, de certa forma, em que está tudo bem na União Europeia. Não. Temos que ter sempre um ponto de vista crítico e apontar críticas que devem ser melhoradas. Obrigado, Miguel. Cristiano, para concluir, o futuro da União Europeia. Em primeiro lugar, acho que há aí uma confusão, não sei se foi propositado ou se foi do seguimento, que é a extrema-direita não é sinónimo de austeridade, simultaneamente de supremacia racial. A austeridade foi um obrigatório temos que reduzir as despesas e, portanto, na altura, quem teve que endireitar o país foi o PSD, fê-lo e está a pagar agora os dividendos pelo facto do eleitorado o estar a penalizar. O que eu prevejo para a União Europeia nos próximos 5 anos, 5, 6 anos, será, em primeiro lugar, uma Europa passo a passo. Não vai ser uma Europa em velocidade de cruzeiro, com um destino traçado e fácil de ver. Vamos ter novamente questões como a questão quando houve a crise do Banco Central Europeu, ter que intervir, se o Banco Central Europeu tem mais ou menos intervenção. Vai ser uma Europa gerida à vista, vai ser um bocado uma navegação à vista, até porque esta questão do Reino Unido vamos ver como é que se resolve. A questão de França, vamos ver como é que se resolve, porque é um dos principais contributos da União Europeia. A única questão que eu não prevejo que a União Europeia vá acabar nos próximos 5, 6 anos, agora penso que vai passar por dificuldades como tem passado. E prevejo, não quero ser o profeta da desgraça, mas prevejo que no horizonte de 5, 6 anos vamos ter uma nova crise económica, seja ela bancária, provavelmente será novamente bancária o principal motor da crise económica, e teremos novamente os partidos de esquerda a dizerem que a culpa não é nossa, a culpa é da conjuntura económica europeia, como aconteceu em 2009, e portanto o que eu alerto é pura e simplesmente a questão do despesismo e a questão de, principalmente que estamos num ano eleitoral e agora o que vemos na televisão é tudo para todos. Não digo que não devamos, quando é possível, aumentar a disponibilidade financeira das famílias, mas fazer isto de forma irresponsável é o mesmo que estar a dizer agora vou-te dar 10 para amanhã ter que tirar 30, e isto é uma atitude claramente irresponsável que neste momento se está a fazer, e eu queria que ficasse apenas um registro gravado em direto, porque é algo que eu sei que vai acontecer, que é o despesismo de hoje vai ser pago em dobro ou em triplo amanhã. Obrigado, Cristiano. Só para completar o que disseste, é um pouco as crises cíclicas. As crises têm uma fase de progressão, outra de regressão. A economia tem essa questão de ondas. Falta saber depois o tamanho da onda. Exatamente. Obrigado a ambos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Cristiano, por estarem aqui. Novamente agradeço a vocês desse lado que nos acompanharam durante estes 6 programas. Agradeço mesmo. E agradeço novamente a vocês os dois, porque sem vocês não seria possível. Concluímos assim mais um programa. Esperem por novidades, possivelmente estarão aí. Deixem um like, comentem, partilhem, sigam-nos nas nossas páginas e muito obrigado.